No dia 30 de junho de 1983, na região de Copley Woods, no estado da Indiana, Estados Unidos, Debbie Jordan Cowley morava na casa dos pais juntamente com seus 2 filhos pequenos. Seu pai trabalhava à noite em uma fábrica automotiva e Debbie ganhava algum dinheiro cortando estampas para um vizinho que fabricava e vendia fantasias. Naquele dia, após jantar com sua mãe e seus filhos pequenos, Debbie foi até a cozinha lavar as mãos e se preparar para ir trabalhar na casa dos vizinhos, pois haviam chegado alguns tecidos para que ela cortasse. Os vizinhos em questão moravam a cerca de 1 quadra dali, portanto Debbie não iria demorar muito para voltar para casa e qualquer problema com as crianças, sua mãe poderia ligar para ela e rapidamente ela estaria em casa para resolver. Enquanto lavava as mãos na pia da cozinha, Debbie estava olhando sem rumo para o pátio que ficava na parte de trás da residência, quando de repente ela viu uma luz estranha saindo da casa de máquinas da piscina onde ficava a bomba. A visão era duplamente estranha, primeiramente pela luz e segundo porque a porta da casa de máquinas deveria estar fechada, pois a própria Debbie a fechou mais cedo naquele mesmo dia. Ela se recordava bem disso, justamente porque teve bastante dificuldades devido à fechadura estar enferrujada, e por isso ela conferiu bem se a porta realmente estava fechada. A luz, segundo Debbie, não era como a luz de uma lâmpada, era uma luminosidade fosforescente de cor branca. Apesar do estranho avistamento, Debbie não se assustou em um primeiro momento, apesar de ter ficado ligeiramente preocupada. Neste momento, ela relatou à sua mãe o que acabara de ver e perguntou se não queria que ela cancelasse o serviço daquele dia e permanecesse em casa. Sua mãe insistiu que estava tudo bem e que ela poderia ir trabalhar despreocupada, pois sua mãe se encarregaria de fechar a porta da casa de máquinas depois. Debbie então foi se arrumar para sair e não levou mais que 5 minutos para isso. Antes de pegar seu carro, porém, ela passou no quintal dos fundos da casa e procurou pela estranha luz, mas ela já não estava mais lá. A porta também, estranhamente, agora estava trancada, porém a porta de pedestres lateral da garagem, que era anexa à casa, estava aberta. Apesar disso, Debbie seguiu seu caminho e foi para a casa dos vizinhos trabalhar. Assim que chegou lá, ela ligou para sua mãe para confirmar que realmente estava tudo bem, e a resposta foi positiva. Porém, assim que ela desligou o telefone, o mesmo começou a tocar. Debbie estava preocupada e por instinto atendeu, já imaginando que poderia ser sua mãe, e de fato, realmente era. Nesta segunda ligação, que foi feita segundos após a primeira, sua mãe já estava com um tom de voz diferente. Notava-se um certo pânico em seu tom de voz e apenas pedia que Debbie voltasse para casa. Os seus vizinhos ouviram o tom de voz assustado da mãe de Debbie ao telefone, mas não conseguiram entender o que estava acontecendo. Mas baseando-se na reação de Debbie, seus vizinhos ficaram preocupados e sugeriram chamar a polícia. A mãe de Debbie ouviu o conselho, porém recusou e reafirmou à filha que queria que apenas ela voltasse para casa o mais rápido possível. Debbie obviamente pegou o carro e voltou para casa o mais rápido que podia, deixando a promessa de que quando chegasse em casa ligaria para seus vizinhos a fim de tranquilizá-los de que estava tudo bem. Assim que chegou em casa, Debbie deu a volta pela parte de trás da residência e viu sua mãe parada na entrada da porta, que dava para o quintal dos fundos, esperando por ela. Debbie estava nervosa e nem falou com a sua mãe. Entrou direto para dentro de casa, pegou a espingarda de seu pai e foi para os fundos da residência. Sua mãe lhe alertou que a espingarda não estava carregada e Debbie lhe disse que quem quer que estivesse invadindo a residência não sabia disso. Debbie foi diretamente para a casa de máquinas da piscina com a arma em punho e olhou para dentro, porém não encontrou nada.
De repente, veio a preocupação com seu cachorro e Deb foi até a garagem para ver se o encontrava. E lá o encontrou embaixo do carro, assustado e choramingando. Deb chegou a tentar tirá-lo dali, mas ele se recusava. Então ela desistiu e começou a procurar o que ou quem estava assustando seu cachorro. Enquanto vasculhava a garagem, Deb gritava para o intruso aparecer e anunciando que estava armada. Porém, nada foi encontrado ali. De repente, Deb começou a sentir uma sensação, como se a pele de todo o seu corpo estivesse queimando. Naquele momento, seu primeiro pensamento foi sair dali o mais rápido possível, e então ela começou a correr em direção à porta de pedestres da garagem, quando neste momento foi surpreendida por um feixe de luz muito brilhante que atingiu seu peito. A sensação, segundo Deb, era como se tivesse levado um soco muito forte e ao mesmo tempo elétrico no peito, algo que ela comparou com a sensação que ela imaginava que fosse ser atingida por um raio em uma tempestade. A sensação de queimação elétrica e uma tremedeira começou a percorrer seu corpo, indo para suas pernas, braços, mãos até a ponta dos dedos e ao redor da cabeça. Ao mesmo tempo, a luz era tão forte que cegava, a impossibilitando de ver qualquer coisa. Apesar de todos estes fenômenos terem durado apenas alguns segundos, pareceu uma eternidade para Deb. Quando a luz se dissipou, o tremor e a queimação diminuíram, mas ela não conseguia se mover. Ao mesmo tempo, sua visão tinha grandes pontos cegos, algumas manchas e sombras. Apesar disso, ela conseguia ver certos movimentos estranhos no quintal, através da porta da garagem. De repente, alguém a puxou pelo ombro, como que colocando seu corpo um pouco mais para baixo. Neste momento, ela sentiu uma sensação de queimação na orelha e uma voz que lhe disse que lamentava muito por ela estar sentindo dor. Deb não sabe como, mas de repente se viu fora da garagem, ainda paralisada, e pôde ver uma bola de luz no quintal dos fundos de sua casa. Essa bola de luz media quase que o tamanho de uma bola de basquete e estava flutuando a cerca de 2 metros do chão. A luz se aproximou de Deb e se moveu para cima e para baixo, dando a impressão de estar a analisando da cabeça aos pés. Em seguida, essa bola de luz se transformou em um objeto em formato ovalado e desapareceu. Ao mesmo tempo, sobre a casa de máquinas da piscina, havia uma outra luz, também em formato ovalado, medindo cerca de 3 metros de altura. E no quintal haviam ainda 6 figuras humanoides que pareciam deslizar sobre o chão, todos indo em direção ao objeto em forma de ovo. Estes seres possuíam uma cabeça grande e seu corpo ia afinando conforme chegava nos pés. Segundo Deb, os seres eram de estatura baixa, menores que ela. Deb conta que não conseguiu ver muitos detalhes dos seres e nem da nave, pois sua visão estava extremamente prejudicada e ela ainda estava paralisada e sofrendo com os efeitos do ataque daquele feixe de luz. As memórias seguintes são embaçadas, mas Deb lembra de ouvir uma voz dizer "acabou", e em seguida veio seus filhos à mente e um sentimento de preocupação. Instantaneamente, uma voz lhe disse que seus filhos estavam bem. A essa altura, a nave já havia ido embora e aos poucos Deb começou a conseguir se mover, um passo de cada vez. E a cada passada, a impressão era de que Deb esquecia do que havia lhe acontecido, até que finalmente ela conseguiu recobrar os movimentos, entrou em casa e encontrou sua mãe, parecendo estar em transe. Deb, naquele momento, não lembrava do que lhe havia acontecido e apenas disse que estava tudo bem. E foi neste momento que sua mãe finalmente reagiu ao ouvir a voz da filha e se animou, parecendo meio que sair do transe. Deb então conferiu se seus filhos estavam bem e retornou à casa dos vizinhos. Chegando lá, o casal estava apreensivo, pois Deb havia dito que ligaria para dizer se estava tudo bem e já haviam se passado 2 horas desde que ela havia saído dali. Porém, para Deb, apenas 15 minutos haviam se passado.
Em sua memória, naquele momento, estavam apenas a sua ida para casa, ela conferindo os arredores da residência, então voltando para casa, avisando que estava tudo bem e finalmente retornando à casa dos vizinhos. Como Debbie, naquele momento, não se recordava do incidente que acabara de lhe acontecer, ela ficou confusa com as informações que os vizinhos lhe passaram e disse que não se sentia bem. Então, todos concordaram em deixar o trabalho para outro momento, e Debbie convidou os vizinhos para irem até sua casa aproveitarem a piscina, e assim eles o fizeram. Chegando lá, a filha dos vizinhos, ao caminhar pelo pátio, deu um pulo e reclamou que seu pé havia sido queimado por alguma coisa que estava no chão. Apesar deles verificarem, não havia nada, porém a menina continuou reclamando com o passar do tempo e dizendo que seu pé estava ficando dormente. Depois, já na piscina, ela disse que seu joelho estava ficando dormente e ela quase já não conseguia movimentá-lo. Além disso, cerca de 15 minutos depois, todos dentro da piscina começaram a ficar nauseados e com a visão turva. Diante de todos estes acontecimentos, seus vizinhos voltaram para casa e Debbie foi dormir. Na manhã seguinte, Debbie acordou com os olhos completamente inchados, ao ponto de que ela não conseguia enxergar nada. Sua mãe, então, imediatamente a levou para o hospital. Os médicos que atenderam Debbie questionaram se ela havia olhado para o arco de uma tocha de soldador ou se havia ficado muito tempo olhando para o sol, pois os ferimentos eram bastante severos nos olhos. Como no hospital não havia um oftalmologista, um médico que possuía um consultório do outro lado da rua concordou em ir ver o caso de Debbie no hospital e também se assustou ao fazer um exame mais detalhado. Foi então lhe passado uma série de medicamentos e tratamentos para seus olhos e somente depois de muitas semanas seus olhos começaram a voltar parcialmente ao normal. Pois, segundo Debbie, mesmo depois de mais de 20 anos passados do incidente, ela não teve uma melhora completa da visão. Seus olhos são extremamente sensíveis à luz, a visão ficou parcialmente prejudicada e ela sofre com episódios de queimação nos olhos que não possuem nenhum motivo aparente. Durante a semana seguinte, ninguém mais da casa voltou sua atenção ao quintal dos fundos. Foi somente no feriado do dia 4 de julho daquele ano que finalmente alguns detalhes foram percebidos. Para quem não sabe, o dia 4 de julho é feriado americano em comemoração à independência dos Estados Unidos. Neste dia, vários familiares de Debbie foram visitar a família e iriam aproveitar a piscina e fazer um churrasco. O sobrinho de Debbie, logo que chegou, já notou uma marca circular na grama, com cerca de 2,5 metros de diâmetro, com uma faixa com cerca de 6 metros saindo do círculo. Esta faixa terminava em um arco perfeito e possuía cerca de 60 centímetros de largura. A grama no local da marca estava cinza, meio amarronzada e claramente murcha. A terra também estava estranha, cinza e dura. Além disso, haviam rachaduras ao redor da marca, que Debbie inclusive pegou uma régua de 30 centímetros para tentar medir a profundidade das rachaduras. Sem querer, ela deixou cair a régua e nunca mais conseguiu encontrá-la. Quando a mãe de Debbie viu todos analisando e comentando sobre a marca no solo, ela disse que ali era o local onde o OVNI havia pousado. Sendo que a mãe de Debbie também não lembrava do incidente e nem sequer lembrava o porquê havia ligado para sua filha pedindo que ela voltasse para casa naquele dia, mas naquele momento, por algum motivo, ela se recordou. Debbie, que até aquele momento também não lembrava do incidente, olhou para sua mãe com uma cara confusa, como que se perguntando sobre que história maluca era aquela, até que, ao olhar novamente para a marca, sua memória começou a voltar e um sentimento de pânico tomou conta de Debbie. Seus batimentos cardíacos aceleraram, ela começou a suar e se sentir tonta enquanto toda a experiência surgia em sua mente.
Deb, com o passar dos anos, começou a ficar doente com muita facilidade, desenvolveu alergias, tinha febres, glândulas inchadas, diarreia, sangramento nas gengivas, queda de cabelo e unhas fracas. Deb também começou a ter ataques de pânico e problemas cardíacos. Seu cachorro também começou a ficar seriamente doente. Foi ficando surdo, perdendo os dentes, perdendo os pelos, foram surgindo feridas pelo seu corpo e os seus olhos ficaram brancos e leitosos. Por fim, a veterinária que estava tentando tratar do cachorro acabou sugerindo que Deb autorizasse a fazerem seu cachorro parar de sofrer. O cão, que possuía cerca de 6 ou 7 anos de idade, parecia ter 20 anos, como se em questão de pouco tempo o animal tivesse envelhecido mais de 10 anos. A veterinária disse que provavelmente ele estava sendo tomado por algum tipo de câncer extremamente agressivo. A marca no pátio permaneceu ali por quase 5 anos, e nesse período a neve não se acumulava no local, nem insetos ou animais se aproximavam. Algumas árvores que haviam no pátio também tiveram suas folhas murchas, fazendo a maior parte delas caírem. Tomates que sua mãe plantava na área próxima da piscina cresceram com o dobro do tamanho normal, mas quando tentavam comer, o sabor era extremamente ácido. Houve também algumas plantas que estavam próximas à borda da marca, plantas estas conhecidas como dentes de leão, que cresceram 3 vezes mais do que os mesmos dentes de leão que estavam em outras partes do terreno. Também houve outro incidente em que a linha de energia que passava exatamente por cima da marca, porém bem alto, estourou exatamente naquele ponto. O fio simplesmente derreteu e teve que ser substituído. Vizinhos de Deb também contaram que viram bolas de luz flutuando pelo céu no dia do incidente. O caso foi investigado por Buddy Hopkins, que submeteu Deb a vários testes psicológicos e até um detector de mentiras, e concluiu-se que de fato ela estava falando a verdade. Buddy escreveu um livro sobre o incidente, cujo título com tradução livre para o português seria algo como Intrusos, a incrível visita em Copley Woods, lançado em 1987. Em 1992, a emissora CBS fez uma minissérie de ficção baseada no livro de Buddy Hopkins, que contava o incidente. Em 1993, Deb e sua irmã Cat escreveram um livro contando o incidente, cujo título traduzido para o português seria algo como Abduzida, a história dos intrusos continua. Neste caso, temos um famoso incidente ufológico que deixou evidências físicas e inúmeras consequências para a vida da testemunha. Provavelmente ela foi abduzida, mas não tem lembranças do que possa ter ocorrido. Um detalhe que chama a atenção é o fato de os seres terem usado algum tipo de artefato contra a testemunha, que aparentemente eles sabiam que iria fazer mal a ela. Tanto que em determinado ponto de seu relato, ela conta que uma voz lhe disse que lamentava muito que ela estivesse sentindo dor. Talvez os seres não tinham outra opção e preferiram utilizar suas armas contra ela do que se arriscar a serem atacados pela testemunha. O caso fica ainda mais intrigante pelo fato de sua mãe também ter tido um certo lapso de memória e as evidências físicas deixadas no solo que trazem uma certa credibilidade ao incidente. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.